Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então disse Jesus: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo? Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. E assim, respondendo à primeira leitura, o Salmo nos fala: ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Primeira leitura em Ezequiel é um chamado ao povo de Deus, um chamado individual à conversão. Por isso rezamos: ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Esse chamado à santidade que Deus nos faz é um chamado universal. No documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no 11, vem falar dessa vocação, desse chamado universal de nós cristãos católicos à santidade. Por isso, o chamado dessa primeira leitura, na qual Ezequiel, que estava no exílio, fez ali aquele oráculo, aquela profecia, para que as pessoas pudessem se converter para poder voltar a viver. Aqui no caso, viver na terra prometida. Para nós, esse pedir ao Senhor que tenhamos um coração puro, é para que tenhamos vida. Claro, a vida eterna, pois só entra no céu aquilo que é santo. E todos nós temos essa primeira vocação, como batizados, a santidade. Sermos verdadeiramente cristãos. E ser cristãos não é simplesmente um nome dado para um grupo de pessoas. Vai além. Ser cristãos é ser novos cristos neste mundo. Reproduzir na nossa vida aquilo que o Evangelho nos ensina. E hoje nos fala o Evangelho, Jesus que recebe aquelas crianças para que pusesse a mão sobre elas e fizesse oração. E os discípulos o repreendiam para que aquelas crianças saíssem de perto de Jesus. Porém, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus, queridos irmãos, chama as crianças para junto de si e abençoa para nos ensinar como devemos acolher os pequeninos e humildes deste mundo. Jesus chama as crianças também para nos ensinar como devemos ser na nossa vocação cristã, nessa nossa vocação à santidade. Nós devemos ter um coração de criança para entrar no reino dos céus. Ter um coração de criança para entrar no reino dos céus. O verdadeiro cristão tem verdadeiramente um coração simples e humilde diante de Deus. O verdadeiro cristão tem um coração de criança. O coração de criança, muitos de vocês, tem crianças aqui no nosso meio, teve filhos, alguns já têm umas crianças maiores,
que cresceram já, mas todos já tiveram essa experiência com uma criança. A criança, por mais sapeca que seja, ela é inocente. A criança não tem malícia, tem uma alma sincera. A criança até fala a verdade na nossa cara, que por vezes nós ficamos envergonhados. E a criança é um ser que se abandona nos braços do pai ou da mãe. A criança confia no pai e na mãe. Se você está, por exemplo, aqui, o pai está lá embaixo, a criança está aqui, você falar para ela pular, ela vai pular nos braços do pai e da mãe, porque é a criança que confia no pai e na mãe. Por isso que também nós, meus irmãos, na nossa caminhada, devemos ter este coração de criança para podermos nos abandonar nos braços de Deus. Ter um coração inocente, sem malícia, uma alma sincera. Mas o que acontece? Em nossa caminhada com Deus, até começamos, com um coração de criança. Mas conforme nós vamos crescendo, entre aspas, na nossa caminhada com Deus, infelizmente nós vamos nos enchendo de malícias no coração. Vamos nos enchendo de orgulho, vamos nos afastando de Deus e vamos perdendo esse coração de criança que se abandona nos braços do Pai. Na nossa caminhada, quando nós fazemos lá a nossa experiência com Deus, em algum momento da nossa vida, no nosso encontro pessoal, nós somos capazes de dar tudo para Deus. Somos simples, humildes, mas conforme vamos caminhando, entre aspas, vamos crescendo, assim como nós, quando éramos crianças, éramos inocentes, aí vamos crescendo, aí vai chegando na adolescência, vai entrando nas malícias, aí quando vai entrando na idade adulta, entra os pecados, nós vamos nos tornando orgulhosos, e quando vamos perdendo este coração de criança, na nossa caminhada, na nossa vocação de cristãos, nós vamos nos distanciando de Deus. O orgulhoso não tem um coração de criança. O orgulhoso é rebelde e não faz a vontade de Deus. Olhamos para nós, como vivemos a nossa fé hoje dentro da igreja. Será que nós realmente temos um coração de criança? Abandonados, humildes. Adoramos mesmo o Senhor ao ponto de dar a vida por Jesus. Como o padre falou da criança que está aqui em cima, se o pai abrir os braços, ela pula. Será que nós, hoje, pularíamos nos braços de Jesus, como uma criança nos braços de Deus? Talvez nós já estamos crescidos, nos achamos amadurecidos na fé. Coitado de nós, queridos irmãos. A vossa vocação para a salvação tem que ter sempre um coração de criança, um coração humilde, um coração que se abandona na vontade de Deus. Por isso o chamado de Deus, nesse dia, nesse mês que celebramos as vocações, é voltar a ser como crianças, junto ao Senhor, para escutar com humildade e docilidade a vontade de Deus. Voltar a ser como crianças, na nossa fé, junto ao Senhor. E com o coração humilde e dócil, voltando a Jesus, nós voltaremos à nossa vocação. Em primeiro lugar, a nossa vocação à santidade. Pois quando nos achamos muito assim, crescidos, amadurecidos na fé, orgulhosos, senhores de nós mesmos, achamos às vezes até, nos achamos mais do que Jesus. Nós nos distanciamos da santidade. E tantos de nós vamos viver uma fé hipócrita, uma fé farisaica, uma fé de máscaras, como Jesus fala, Por fora nós somos sepulcros caiados bonitos, mas por dentro vazios, cheios de ossos. Nós vamos crescendo, mas o que Jesus quer ver é o nosso coração de criança, abandonados nos braços dele. E voltando a Jesus, nós voltaremos à nossa vocação à santidade, que é a nossa primeira vocação como cristãos, para termos um coração de criança e entrar no reino dos céus. E junto do coração de Jesus, nós voltando a ser como crianças,
nós, abandonados no coração de Jesus, no seu amor, mesmo que como crianças incapazes, o Senhor nos chama a vocações específicas. Deus chama os humildes. Deus chama os simples para anunciar o seu evangelho. Se somos realmente, temos um coração de criança, nós, quando o Senhor nos chamar, nós vamos nos sentir incapazes. Sim, isso não é ruim, isso é bom. Porque se nós nos colocarmos diante de Deus como crianças incapazes de cumprir a vocação específica que Ele tem para nós, Deus vai agir. Aí vai ser Deus que vai fazer, não vai ser eu. Não vai ser a minha capacidade humana, mas Deus que vai me capacitar. Aí. O Senhor nos chama assim, cada um de nós, a vocações específicas dentro da igreja. Seja padres, seja as freiras religiosas, os consagrados das novas comunidades, os leigos. Você, pai e mãe, tem uma vocação. A vocação à família, o matrimônio é uma vocação, né? A igreja doméstica, que Deus te confia, é uma missão que você tem que cumprir. Muitas vezes as pessoas, padre, vai falar lá com meu filho, isso, aquilo, você tem que falar isso. Não! Dentro da sua casa, ali que começa a educação e a catequese. Claro que o padre vai ajudá-lo, né? Mas é uma vocação, o matrimônio, uma vocação específica. E certo que dentro da vocação matrimonial, o casal, eu e minha casa serviremos o Senhor. Vocês como casais, vocês podem sim doar a sua vida a Deus, na sua comunidade, na sua paróquia, numa pastoral, ou numa vocação de uma nova comunidade, de uma comunidade de aliança. Tanta beleza que a igreja tem. Então Deus nos chama a essa vocação da família. Chama todos nós, cada um de você, na vocação que você traz, na sua profissão. Padre, eu não sei fazer nada, eu não sei pregar como o senhor que está aí à frente. E daqui é o mínimo, porque hoje Deus nos chama a pregar mais com o nosso testemunho do que com as palavras. Porque as palavras, por vezes, né, pregamos aqui e vivemos tão pouco. Então, hoje nós pregamos mais com a vida do que com as palavras. E é o testemunho que nós devemos dar nas nossas vocações, na vossa casa, no testemunho do pai para com o filho, para com a esposa, no amor, né? Ali de um para com o outro. Os jovens têm a sua vocação na escola onde vivem. Você na sua profissão, onde trabalha no meio da sociedade, tem essa vocação de ser cristão ali. Mas, claro, a igreja precisa, a messe é grande, os operários são poucos. Por isso que esse mês vocacional, que o Papa insiste tanto em falar, os leigos também têm a sua vocação específica na igreja. Claro, da família, mas também em coisas particulares que cada um pode trazer e acrescentar. A uns, Deus chama a dar um passo a mais, como eu que sou padre, como a consagrados da comunidade Canção Nova, a dar um passo além. Ah, padre, na Canção Nova só pode entrar jovem? Não, né? É uma vocação grande que depois vocês podem se aprofundar. Nós estamos tendo esse acampamento Provocação, né? E tem os irmãos que podem falar com vocês. Hoje é tão fácil nós encontrarmos na internet todos os estados de vida aqui, seja vivendo no núcleo, no entrega integral de vida, 24 horas ali, servindo ao Senhor, ou numa comunidade de aliança, no segundo elo, onde a pessoa vive a sua vida secular, mas faz ali o seu compromisso com esse carisma, diante de um processo, de um caminho vocacional. Deus chama a todos. Todos somos chamados. E quando nos sentimos pequenos, diante do chamado que Deus nos dá, aí é onde Deus age nos nossos corações. Devemos ser, sim, pequenos e humildes, para corresponder ao chamado do Senhor, e assim viver a nossa vocação. E uma certeza que temos: o Senhor escolhe os pequenos, os humildes, os simples, para grandes missões.
Os orgulhosos não vão aceitar, queridos irmãos. Os orgulhosos são senhores de si, não vão se abandonar nos braços de Deus para viver uma vocação. Os humildes serão. Independente se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, sempre é tempo de se abandonar nos braços de Deus, numa vocação que Deus tem para nós dentro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e cada membro tem a sua função, mesmo aqueles que estão lá escondidinhos, que ninguém vê, está lá dentro, mas quando dói, dói no corpo todo, não é? Nós cuidamos só da aparência por fora, né? Mas o que dói mesmo muitas vezes é por dentro, que ninguém vê. Cada órgão desse corpo tem uma função, e talvez esse membro do corpo que é você, ainda não deu esse passo para viver a sua vocação, seja na sua comunidade, na sua paróquia, ou na vida consagrada, aos jovens, a vida religiosa, aos casais que estão aí, né, pensando, Jesus chama todos, a igreja é linda, com diversos carismas. Fui fazer uma pesquisa, né, para perceber quantas comunidades, novas comunidades e movimentos existem no Brasil. São 2013, eram os dados, não consegui buscar de lá para cá. São 800 carismas no Brasil, né? E de congregações, ordens religiosas, pelo menos que tem no Brasil 400, mas são quase 600 congregações e ordens religiosas. Pense, mais de 1000 carismas da qual Deus nos chama, cada um de uma maneira, para viver o seu carisma, né? Deus me trouxe para a Canção Nova, porque eu sou o melhor? Não, eu não sou o melhor, sou bem sincero. Eu não era nem o melhor do meu grupo de oração. Aqueles que pregavam estão lá até hoje, graças a Deus, em Deus, muitos deles, né? Mas eu não pregava mesmo, porque o meu testemunho lá era um testemunho, eu achava até que era fraco. Porque muitos deles eram ladrão, traficava, fazia isso, fazia aquilo, tinha uma vida desregrada. E eu não tinha nada disso. Eu falei, meu testemunho é fraco. Passei 3 anos, né, meus amigos, meus irmãos Tapsirica da Serra. Passei 3 anos dentro de uma sala de intercessão. Aí, um dia que faltou o pregador, eu fui pregar a primeira vez. Deus escolheu o melhor? Não, escolheu eu para vir para a Canção Nova, porque Ele quis. Porque aqui é o lugar da minha salvação. Eu fui chamado para vir para cá, porque eu era o melhor? Não. Era o que pregava melhor? Não, eu vim aprender a pregar aqui na Canção Nova. E mesmo aqui dentro, nem pregava tanto, eu vim começar a pregar depois do diaconato, né? Passei 7 anos no seminário, e lá você estuda, os meninos aqui sabem, né? E de pregar mesmo, hoje eles têm até mais opções. Na minha época, nós ficávamos intocados lá, não saía para... Eu vim pregar o evangelho mesmo com palavras, depois do meu diaconato. E hoje, se deixar, eu falo 5 horas aqui para vocês. Não vou falar bobagem, não. Vou falar coisas boas, né? Porque é o Espírito Santo que nos conduz. Então, Deus te chama, queridos irmãos. Minha querida irmã. Deus te chama a uma vocação, a um chamado específico. Não tenha medo de se abandonar nos braços de Deus. Há um carisma que Deus está tocando no seu coração, que já mexeu, mas você fica aí orgulhoso, orgulhosa. Hoje, quando o padre falou de criança, você realmente, eu estou orgulhoso. Eu quero voltar ao primeiro amor, porque eu era feliz lá. Agora, eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada, nem sentido de vida. Você está voltando ao primeiro amor, a ser criança e a se abandonar nos braços de Deus. Se está aqui, nesse acampamento, nesse encontro chamado provocação, ou porque Deus te chamou. Nada é coincidência, tudo é providência. Assim acontece na Canção Nova. Então Deus tem te chamado para uma vocação, queridos. O Senhor escolhe os pequenos, escolhe os fracos, para confundir os fortes. Aí você pode dizer, mas padre, eu não sou capaz. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Vejamos a escolha dos 12. Era gente de todo tipo. Não quer dizer que era só pobre, ou rico, ou seja lá raça. Não, Jesus não fez acepção de pessoas. Os 12 que Ele escolheu, era gente de todo tipo. Ele não fez acepção de pessoas, escolheu aqueles que Ele quis. Aí no meio tinha
pescadores, pessoas que trabalhavam realmente ali, né, naquela vida difícil. Tinha jovens como João, né, Pedro, André, ali pescadores. Tinha pessoas ricas, pobres pessoas ricas, como era Mateus, um cobrador de imposto, corrupto. Jesus chamou o corrupto, né? E ele disse sim, deixou tudo, mudou sua vida e veio servir ao Senhor. Tinha um guerrilheiro, Simão, zelota, né? Que ali lutava com arma mesmo contra os romanos. Jesus chamou até um ladrão. Ele deixou tudo, serviu, claro, depois ele se perdeu, né? Assim também na nossa caminhada. Isso daí é para nós que já estamos aqui dentro, né? Tomemos cuidado, porque nós dizemos sim, e depois podemos fazer igual Judas, trair Jesus na vocação, né? Mas Jesus chamou aqueles que ele quis, não fez acepção de pessoas. E aqueles 12, né, foram como crianças, foram dóceis ao chamado do Senhor e seguiram. Então você pode falar, padre, eu não sou capaz, eu tenho medo, padre, de doar minha vida, eu tenho medo de ir além. Jeremias também disse isso. Jeremias 1, 5-11. Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança, diante do chamado de Deus para aquele profeta. E Deus falou, vai falar por mim, anuncia-me. Até uma música tão bonita que o padre Jonas canta, né? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Vai falar por mim, anuncia-me. E Jeremias foi. Então, Deus, queridos irmãos, nos chama cada um. Não importa o que você vive, o que você passa hoje. Não importa se você já é idoso, né? Já está quase para, né, entrar na graça da eternidade, ou se você é jovem, que está aqui no nosso meio, Deus está te chamando e tocando no seu coração. Deus chama quando Ele quer. E vou falar para vocês, Deus não nos espera estar prontos. Não. Fala para os meus irmãos aqui da Canção Nova para vocês verem. Se Deus espera nós estarmos prontos para Ele nos enviar. Ele nos envia e nos forma na própria missão, no próprio chamado, na própria vocação que Ele nos dá. É na vocação que Deus nos dá e na missão onde Ele nos forma. E para ser formado para uma missão, para específico, eu posso falar, por conhecimento de causa, não é que nós somos formados em faculdades, com mestrado, doutorado. Se tem isso, bom, faz bem, se for para adquirir e ajudar na sua vocação, mas nós somos formados, principalmente, eu posso falar aqui na Canção Nova, nós somos formados na missão, no dia a dia. Deus nos capacita na missão. Somos chamados. Cabe a nós o quê? Obedecer à voz de Deus, né? Eu posso falar por conhecimento de causa, porque, como eu disse para vocês, né? Eu cheguei aqui, vivi minha vida normal, meu grupo de jovens, tive o meu encontro pessoal lá em Itapecerica da Serra, né? Da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, o santuário. E naquele encontro pessoal eu queria já doar a minha vida para Jesus. E já queria ser padre, porque eu encontrei o tesouro da minha vida. E a partir daí comecei o meu processo de vocação. Procurei em outros carismas, sou até sincero falar, não é fácil entrar na Canção Nova não. Eu chamo vocês para vir, eu passei 7 anos para entrar nisso aqui. Mas o chamado de Deus, impresso na nossa alma de um carisma, não apaga. Não são homens ou mulheres que apagam o chamado de Deus no nosso coração, não. Não. Deus até, da maneira dele, eu não entrei no tempo certo. Eu fiz um caminho no ano 2000, eu recebi uma resposta, naquela época falava que era amigo. Falei, amigo, eu quero dar minha vida para sempre para Deus. Mas depois, 4 anos depois, eu retomei um caminho vocacional e Deus me trouxe. Não por pessoas, mas por Deus. Ele que me direcionou. E a partir daí, já tinha o chamado ao sacerdócio no meu coração, né? Você entra na comunidade, como eu disse, a Canção Nova tem todos os estados de vida, né? Assim, aqui dentro. Mas eu tinha esse chamado já ao sacerdócio. Fui formado no carisma nos primeiros anos, e depois começa o processo, né, de seminário, aqui dentro mesmo, dentro do carisma. Passei esse tempo de formação, e sempre no meu coração, algo que me atraía e me atrai
muito hoje, porque é algo que diz da minha vocação, é a vida missionária da Canção Nova. Claro, a fraternidade, a vida de oração, né? A maneira que nós vemos o nosso trabalho santificado, é algo muito lindo, que nos cativa e já está dentro de nós. Eu fui fazendo a leitura da minha história. Quem é Canção Nova já vive de alguma maneira isso, quando está na sua vida secular, né? Mas essa questão da missionariedade era muito forte. Tanto que eu alimentei sempre isso. E quando eu fui ordenado sacerdote, né, fui ordenado diácono, eu já tinha no meu coração vontade de fazer missão. Eu vivia enchendo a paciência do meu reitor, que eu queria fazer missão na Amazônia, queria fazer missão nesse ou naquele lugar, né? Nunca dava certo, porque é tempo de estudo, tem muitos trabalhos aqui, dentro da chácara, né, de Santa Cruz. Mas quando eu fui ordenado, na primeira semana, né, como diácono, peguei meu mochilão e fui parar lá na Amazônia. Fui lá para a Ilha do Marajó, né? Fiquei lá com os amigos que já fazem missão há décadas por lá. Fiz uma experiência profunda de missão por lá. Aí, a partir daí, eu falei, poxa, por que Canção Nova não está aqui? Canção Nova fala que evangeliza o mundo, está em muitos países, e está mesmo, né, em muitos lugares do Brasil, mas não está aqui, desse lugar. De um jeito ou do outro, eu sabia que a Canção Nova chegava lá, principalmente pelos meios de comunicação. Mas nós poderíamos estar lá. Tinha um campo de missão para nós. E eu, voltando de lá, fui incomodar, né, o Padre Jonas. Fiz um relatório, passei para ele, Padre, nós precisamos estar lá, tem um campo de missão para nós lá. É o nosso povo que está lá, tantos que têm missão uma vez por ano. Aí ele me respondeu com áudio, que eu tenho guardado até hoje, né? Ele dando uma permissão, filho, você vai lá desbravar esse campo. Se for realmente para nós termos uma missão por lá, Deus vai abrir as portas. Se for para você aprofundar a sua vocação, Deus te dá essa experiência, mas você vai. Eu te dou a permissão de você ir. E assim eu fui várias vezes para lá, com a permissão do Padre Jonas, e sempre mandava relatório para ele, né? Cobrando ele, assim, para abrir a missão, né? Falei, Padre, estamos em tantos lugares, estamos no norte. Aí ele fala, calma, no seu tempo nós iremos. Aí ele fala, é uma vocação que tinha até no meu coração, de viver essa missão lá para o norte, para a Amazônia. Aí passou-se o meu tempo de diaconato, aquele ano todo, né? Fui ordenado sacerdote, continuei a fazer algumas experiências de missão lá com os meus amigos, que ainda estão lá hoje. E eu levei, certa vez, 3 missionários da comunidade comigo. Passamos quase 30 dias lá, pelas águas. Quase matei eles. Porque lá tudo é de barco, né? Mas foi uma experiência fantástica que eles viveram e que eu vivi também como carisma. E eu tinha conseguido até lá uma casa para a Canção Nova se estabelecer. Tinha uma rádio, o pároco ia nos dar barco, tudo. Voltei tudo certinho, com o relatório pronto, né? Aí, quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo que o Padre Jonas queria falar comigo. Falei, eu não aprontei, não fiz nada de errado, né? Porque quando era para chamar atenção, o padre chamava mesmo, puxava na orelha. Recebi mensagem dele também, puxando a minha orelha, né? O padre era muito ativo, por mais nesse tempo que ele estava um pouco afastado, sempre tinha contato com ele. Se você mandasse mensagem para ele, ele iria te responder. Aí me chamaram, né, falaram, o padre quer falar contigo, algo pessoal, né, o secretário-geral da comunidade. Falei, mas você não pode falar o que é, que senão eu vou ficar ansioso. Você já sabe que eu sou ansioso, né? Não, ele deu uma risadinha assim, você acha que eu vou gostar? Eu falei, não sei se vai gostar ou não, ele vai ter que te falar. Eu falei, e agora, o que será, né? Aí já tinha mandado o relatório para ele, me chamou lá no escritório dele, me agradeceu dessas experiências que eu tinha feito na Amazônia, de levar a Canção Nova de uma maneira para lá, né? O relatório que eu tinha feito, tudo que eu tinha conquistado, assim. E ele falou, agradecia por aquilo, mas não era aquela proposta que ele tinha para mim. Aí ele tirou, assim, né, da gaveta dele, uma carta, falando, olha, minha proposta para ti é essa. Era uma proposta da Canção Nova ir viver missão na África, em Moçambique. Isso eu tinha menos de 1 ano de padre. Não tinha 1 ano de padre ainda. Falei, olha, eu não posso ir. Era a minha vontade fazer essas missões que você faz. Mas quando eu não posso ir, essa é uma proposta que eu faço para ti. Para ir no meu lugar. Eu li aquela carta, né? É nosso pai fundador, voz de profeta. Falei, padre, eu vou. Falei, meu filho, você não quer rezar? Um tempo para rezar? Falei, não. A voz é voz de profeta, padre.
Aí naquele momento ele deu um sorrisão, esse sorrisão que nós vemos na foto. Se ajoelha, aí já se ajoelhei, já pôs a mão, na minha cabeça, né? E rezou por mim. E me enviou. Eu estava pronto para ir para a África, gente. Não estava. Para mim era um desafio lá na frente. Mas Deus escolheu eu com menos de um ano de padre. Tinha padre aqui com mais de 20 anos que poderia ir com sua experiência e fui para lá. Em nome, né, da igreja, como criança me abandonei nos braços de Deus. Enviado pelo fundador, fui lá. Passei 4 temporadas lá, né? Foram fáceis? Não. Quando nós somos enviados em missão, nós vamos aprendendo, vamos sendo capacitados, vamos sendo formados na própria missão. Por isso temos que ir. Eu fui para uma faculdade em Roma para aprender, para viver missão na África. Não era nas capitais, não, né? Nossa missão está num lugarzinho lá no norte de Moçambique, já na fronteira com Malawi. Né? De ônibus, às vezes, eu passava 2, 3 dias para chegar lá. E eu fui enviado. Aprendi a viver missão como? Na missão. Fui, Deus me enviou. Fui pároco ali, sem saber, aprendi a ser pároco na Marra, de uma paróquia que estava quase 40 anos sem padres residentes. Como celebrar lá as missas? Em português se fala em Moçambique, onde foi o lugar, mas tinha que aprender a celebrar no dialeto local. Eu falava, mas Senhor, eu não sou capaz. Mas Deus vai capacitando. Quando nós nos abandonamos nos braços dEle, Ele nos capacita. Se nós continuamos orgulhosos, prepotentes, Deus não age. Por isso, queridos irmãos, Deus não nos espera estar prontos para sermos enviados em missão. Ele nos forma na própria missão. E a nossa vocação, queridos irmãos, não é por méritos. Nossa vocação, Deus nos chama a uma vocação específica. Ele nos chama para nos salvar. Para nos salvar. Nós não somos chamados porque somos os melhores. Não somos. Nós somos chamados porque é o caminho que Deus tem para a nossa salvação. Deus me chama para me salvar. Tem até uma música bonita que fala, onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Onde estaria eu? Não sei, talvez eu não seria padre, talvez estaria perdido neste mundo. Eu me conheço. Então Deus me trouxe para a vocação para me chamar. Por isso, queridos, não temamos o chamado de Deus, pois feliz é aquele que realiza a sua vocação. Você quer ser feliz? Quem que quer ser feliz? Levanta o braço aí. Oba, olha só. Quer ser feliz? Feliz é quem realiza a sua vocação. Por isso o Senhor nos chama nesse dia a escutar a sua voz. Vocação, chamado, convocação. É o Senhor que nos chama. Provocação, vocês estão sendo provocados mesmo, que é o nome do encontro, né? Então eu estou aqui para isso. Você quer ser feliz? Todo mundo levantou o braço. Dá o seu passo, querido, querida. Meu irmão, minha irmã, dê o seu passo, jovem. É Deus que te chama hoje a dar o passo, a abandonar-se nos braços de Deus. Você quer ser feliz? Talvez você mesmo que é adulto, você que é casal, está aí sem sentido, já tem tudo. O material Deus dá, gente. Mesmo assim, pensar, pá, eu vou deixar tudo, vou ficar pobre. É tão bom você não ter nada e ser abandonado nos braços de Deus. Quanto menos tem, menos preocupação você vai ter. E Deus cuida de tudo. E a providência cuida de tudo. Você quer feliz? Quer ser feliz? Abandone-se nos braços de Deus como uma criança. Deus chama muitos no nosso meio, nesse dia. Nós vamos cantar uma música, Caminhada, que é o Padre Jonas. Para mim, essa música mexe muito com minha vocação. Porque diz o meu chamado, e diz o chamado de cada um de nós. Há tantos que talvez já fez sua faculdade, já está aí vivendo bem a sua vida, o seu emprego. Mas falta algo, você não é feliz. Falta algo.
Talvez você já seja até idoso, idosa, você é casal, mas falta algo. Você sabe, Deus tem te chamado, tem mexido no seu coração. Tantos que estão até, recebem o chamado há tanto tempo, mas por causa do orgulho que foi subindo, se achando que era maior do que os outros, foi se perdendo, e hoje está apegado às coisas que passam. Mas é tão infeliz, é tão triste. Eu falo para ti, querido irmão e irmã, como eu sou feliz sendo padre. Como eu sou feliz fazendo parte deste carisma que me salva. Eu sou feliz. Falar que eu tenho alguma coisa, eu não tenho nada, mas tenho tudo. O que é que nós vemos da providência? Até falava, né? Antes, quando fiz caminho vocacional, a primeira vez eu tomei um amigo, eu via os jovens da Canção Nova, e eu falava assim, nossa, só entra na Canção Nova quem é bonito. Eu tinha meus complexos de inferioridade assim, né? Me achava feio. Eu só entra na Canção Nova quem é bonito. Claro que aparece na TV, você tem que parecer bonito mesmo, fazer uma boa maquiagem, né? Eu não fiz, mas eu sou bonito assim mesmo. Hoje eu posso dizer, né? Eu pensava, só entra na Canção Nova quem é bonito. Mas não é que quem entra na Canção Nova é bonito. Quem entra aqui, entra para se tornar um homem novo e uma mulher nova, transformado pela graça do Espírito Santo. E quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais bonito nós vamos ficando. Porque não é beleza exterior, transborda, claro, mas a beleza aqui, ó, do coração. Quanto mais bonitos nós vamos ficando por dentro, mais por fora nós vamos transparecer. Nós vamos reluzir, vamos transbordar Deus. E assim Deus nos quer realmente bonitos para a sua missão. Por isso Deus chama a cada um de nós para uma missão, para uma vocação, para um chamado específico, para servi-lo. Servi-lo com amor. Alguns na sua paróquia, na sua comunidade. Mas eu sinto que muitos que estão aqui são chamados a dar um passo a mais, a mergulhar para águas mais profundas. Há jovens que estão no nosso meio, tantos sonhos. Venha sonhar conosco aqui na Canção Nova. Quem sabe Deus está te chamando para ser um missionário como eu, como as minhas irmãs estão ali, ó, como são lindas. São mesmo. Por quê? São bonitas por dentro e transborda. Na pobreza que vivemos, é isso. Somos felizes. Sofremos? Claro. Pegue sua cruz e siga-me. Jesus falou isso. Você vai sofrer dentro da igreja ou fora dela. Vai carregar sua cruz. Mas carregar sua cruz, estando fazendo a vontade de Deus, realiza. Sofremos, mas somos felizes. Eu sou feliz por ser padre. Eu sou feliz por ser Canção Nova. Eu, com certeza, cada um dos meus irmãos que estão por aqui, né? Alguns no meio de vocês, outros aqui cantando, eles podem falar como são felizes por dizer sim a Deus. Por se deixar abandonar nos braços de Deus, dia após dia, e viver a vocação que o Senhor chama para nós. Queridos irmãos, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. E assim, hoje é o dia, Deus não espera que fiquemos prontos para nos enviar. Hoje você vai dizer o seu sim para Deus. Por isso feche os seus olhos, porque Deus está nos chamando. Deus nos está nos chamando para uma missão específica, de doar a nossa vida pela igreja. Tantos jovens que estão sendo mexidos aqui, mesmo que não seja para a Canção Nova, seja bem-vindo, mas para vocações, para o seminário diocesano, para vocações religiosas, jovens que estão aqui no nosso meio, que tem medo de falar que tem vontade de ser freira, mas Deus hoje te cutuca, jovem. É o tempo, hoje é o dia, é a hora. Não adianta fugir, é o seu caminho. Se quer feliz, realize a sua vocação. Pule dos braços de Deus. A você casal que quer dar esse passo nessa comunidade de aliança, Deus te chama. Avance, pregue o evangelho com sua vida, com sua alma e com sua família, pois o Senhor te chama. Há tantos que Deus chama aqui
para tantas outras comunidades, carismas, da qual Deus tem movido o coração para o Carmelo, para ser um franciscano, para ser uma Clarissa, para ser um consagrado da comunidade Canção Nova, da comunidade Shalom, da Obra de Maria, da Semente do Verbo, da Toca de Assis, da Fraternidade O Caminho, de tantos e tantos carismas. Deus chama, chama, chama. Escutemos. Deus tira o tampão dos nossos ouvidos e nos incomoda mesmo, porque é hoje que Ele nos chama. Nós vamos cantar essa música. Você não vai cantar, você vai só rezar no seu coração e vai refletir aquilo que será cantado agora. Depois nós cantamos juntos. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta de você agora. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão. É o Senhor que te chama. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. E assim, queridos irmãos, terminando essa homilia, você vai dar sua resposta quando você comungar o corpo e sangue de Cristo. Aqueles que nos acompanham na comunhão, você vai dar a sua resposta a Jesus. Senão, Jesus, vai ficar um pouquinho chateado consigo, mas não que Ele vai deixar de vos abençoar por você não responder ao chamado e à vocação que Ele te faz. Mas Ele quer te dar o verdadeiro sentido da vida. Como crianças,
nos abandonemos nos braços de Deus. É Ele que te chama. Vem e segue-me. Possamos continuar com nossa Santa Missa, com nossa liturgia, dando a nossa resposta ao Senhor. Agora, com o ofertório, nós já vamos entregar nossa vida no altar do Senhor, para que possamos juntos, nessa Santa Liturgia, dizer o nosso sim a Deus.